E vamos continuar com a nossa programação. Nós temos agora um painel muito importante também. Nós vamos trazer negócios inteligentes e inovadores no turismo. Então, nós vamos convidar já de antemão o Flávio Machado, que é CEO da Pixit, e vamos convidar também o Higino Mandage. O Higino Mandage, ele é da B2B Hotel. Ele vai trazer uma ferramenta diferenciada que foi criada, né, através da startup, da empresa dele, para soluções, né, inovadoras que fazem a diferença para o segmento do turismo. Primeiramente, vou apresentar o Flávio. O Flávio, ele atua nessa área de tecnologia e informação desde 1990, né? Ele trabalha com vários projetos inovadores, na distribuição de vídeos em larga escala e atuação de iniciativas que envolvem a inteligência artificial. Então, tem bastante novidades aí para a gente, né, Flávio? Principalmente voltadas ao setor de eventos. Então, seja muito bem-vindo ao nosso painel. E o Higino, ele vem trabalhando, ele é o desenvolvedor, né? Desenvolveu essa solução da B2B Hotel e tem 25 anos de experiências no segmento da hotelaria. Então, ele aproveitou a expertise dele na hotelaria para trazer uma solução para a hotelaria. Então, sejam todos muito bem-vindos e agora passo a palavra já de imediato para o Flávio, para que a gente possa compartilhar das suas experiências e também da sua solução, do que ele trouxe de inovador, que está impactando o setor de eventos, e a gente vai poder aprender um pouquinho com ele agora. Seja bem-vindo, Flávio. Bom dia a todos, bom dia, Adriana e Gino. É um prazer para mim estar aqui. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Deixa eu só puxar aqui. Estão vendo, né? Bom, nós começamos... meu nome é Flávio Machado, sou CEO da Pixit. Somos uma empresa de plataformas digitais. Fomos premiados por inovação em vários segmentos. Recentemente, em eventos virtuais no setor agro, nós ganhamos todos os prêmios, ganhamos ouro, prata e bronze pela BMRA, Associação Brasileira do Marketing Rural, em função de ações que nós começamos com os metaversos, né? A Pixit é uma empresa que atua já há 12 anos, com inovação e sempre com grandes empresas. Somos bastante fortes no agro, consumo financeiro e farma, e agora atendendo também química e também turismo, né? Estamos começando com uma grande companhia aérea, para a qual nós estamos desenvolvendo um projeto, e também para um destino, além dos eventos virtuais. Mas falar um pouquinho de turismo e tecnologia e falar um pouquinho de inovação, nós somos bastante focados hoje em realidade aumentada e realidade virtual, e especialmente no metaverso. E a gente vai ver casos aqui, vai ver como isso não é para o futuro, não é para depois, e não dá para dizer que não é para a gente. É um ponto importante que a gente tem que assumir essa atitude e essa postura, né? Bom, realidade aumentada, provavelmente muitos de vocês já viram ou jogaram o Pokémon, que são as projeções de imagens no mundo real, seja vendo nos celulares ou num óculos especial. Mas nós temos casos de aplicação hoje já na medicina e também no turismo, e, por exemplo, em programa de manutenção. E o que entra aí, por exemplo, na hotelaria? Bom, várias grandes empresas que têm sistemas cada vez mais computadorizados e mais sofisticados já estão adotando a realidade aumentada para serviços de manutenção. A Petrobras já trabalha com sua manutenção feita através
de HoloLens, de realidade aumentada, que, ao invés de ter um manual, vai mostrando qual é o próximo passo que deve ser feito em determinada manutenção, acabando com o manual e facilitando com que um usuário menos experiente esteja lá em campo, né? Na medicina também, porque nós podemos ter objetos virtuais e reais juntos. Eu vou depois mostrar alguns casos no turismo, que a gente está falando de inovação com tecnologia, né? E assim como existe a realidade virtual. A realidade virtual é o mundo todo, ele se torna virtual, todo em 3D no entorno da pessoa, que pode ser utilizado com óculos, como também pode ser utilizado hoje com um celular. Isso permite novas experiências e, por exemplo, um dos projetos que nós estamos trabalhando é no planejamento de viagem, por exemplo, para um determinado destino, que eu posso já visitar e, eventualmente, eu posso fazer reservas em hotéis, em atrações, nesse destino, já utilizando essa realidade. Eu posso entrar, por exemplo, num restaurante, eu posso entrar numa atração, verificar e avaliar, inclusive vendo a distância entre as atrações, para que eu me programe, para que eu faça uma espécie de um trajeto, comportando, inclusive, trajetos já pré-definidos. Então, eu estou antecipando a experiência, eu permite, por exemplo, que uma pessoa compartilhe essa experiência. Nós temos uma certa experiência na área de turismo, porque, por alguns anos, nós fizemos a operação do marketing da TAM, depois Latam Travel, na montagem de pacotes, e a gente sabe que, por exemplo, é uma tomada de decisão compartilhada. Então, aí a gente vê a possibilidade de um dos decisores compartilhar essa experiência ou esse destino com outro decisor, para que aí eles definam a ida para esse destino. E nós temos o metaverso, que é a evolução da realidade virtual, que é um espaço coletivo imersivo de realidade virtual. A gente está ouvindo falar muito. Eu comecei a estudar metaverso em 2018. A nossa empresa começou a investir nisso. Em 2019, fizemos os primeiros 2 projetos para uma grande companhia. E, a partir daí, já são mais de 40 projetos que nós desenvolvemos. São metaversos exclusivos de empresas, né? E esse é um ambiente que oferece experiência única para o usuário, atuando como um universo paralelo, mas sem as limitações do mundo físico. Mais uma vez, a possibilidade de eu conhecer, de eu ter uma experiência num determinado espaço, de eu atuar com já fazendo reserva, já integrado com o sistema, mas de uma forma muito mais lúdica e interativa, né? Essa é uma visão que a gente tem muito para o mercado de turismo. Por exemplo, nós estamos fazendo para essa companhia aérea um projeto que tem parte da experiência dela. Existem algumas leis do metaverso. Primeiro, que ele é virtual, 3D interativo, sempre on e às vezes live, significa que ele sempre está disponível, sempre tem conteúdo e às vezes tem gente lá transmitindo, acontecendo, passando aquela experiência em tempo real, o que está acontecendo lá dentro. Com audiência ilimitada, isso implica necessariamente nós estarmos falando de infraestrutura cloud, né, de nuvem, para que isso esteja hospedado e com segurança. Economia própria, que não quer dizer que seja criptomoedas ou as NFTs, mas que pode ser através de gamificação. Nós temos casos de integração de jogos dentro do metaverso, que vale ponto, que resgata por um brinde, por exemplo. Eu vejo uma grande
utilização disso na criação de um storytelling com experiências para os públicos dos destinos, e expansível, que é uma das coisas que a gente aprendeu, é um dos aprendizados, que ele sempre cresce. Não existe um metaverso que a gente diga assim, bom, acabou, está pronta a experiência. Então, esse é um ponto importante. Então, eu falo que as empresas devem estar atentas e inovar com realidade aumentada, que não é uma coisa complicada, com realidade virtual, e também prontos para o metaverso, especialmente os destinos ou os grandes resorts e as grandes atrações. Os tipos de metaverso são centralizados e descentralizados, só que é um pouco complicado, talvez, mas um centralizado pode ser de uma companhia, de uma empresa, e um descentralizado roda na blockchain. O que é mais importante é que, no caso dos centralizados, que a gente tem, a base de dados e toda aquela navegação é do próprio do dono daquele espaço, né, do estabelecimento daquele espaço. O descentralizado é como uma rede social. O usuário é da rede social, os dados são da rede social, o que ele viu, o que ele não viu, o que ele se interessou mais é da rede social e, portanto, a possibilidade de gerar conhecimento para que se oferte novos conteúdos não é do dono da página da rede social ou de quem monta um espaço dentro da rede social. Porém, é claro que no descentralizado e nesses, como o próprio da Meta, tal, eles têm também um tráfego próprio. Aí funciona como como mídia. A gente ouve às vezes, o que é comprar um terreno dentro de um metaverso descentralizado? Olha, comprar um terreno é como comprar um banner numa página de grande visualização num portal. Você sabe que passa gente ali, portanto, vai entrar. Mas ainda existem algumas questões de usabilidade e tal, e nos descentralizados. Os centralizados são bem mais simples e mais fáceis de serem acessados. Mas falando de inovação, então, existem 3 vetores que a gente vê de inovação importante para o turismo. E esses vetores são sustentabilidade, tecnologia e criatividade. São 3 pilares onde a inovação pode se basear. Eu trouxe aqui alguns casos internacionais que têm a ver com as tecnologias que eu trabalho hoje e que demonstram bem como nós podemos trazer já para hoje essas iniciativas. Uma das iniciativas é o Goodwings. Goodwings é uma plataforma de reservas carbon free, né? A questão de sustentabilidade é muito forte, é um nicho que não pode ser desconsiderado. É um selo importante que os destinos e os estabelecimentos devem começar a estar muito atentos. E o Goodwings é basicamente uma plataforma de reservas que tem uma compensação do carbono gerado pelo uso daquela acomodação, por exemplo, em outros projetos de captura de carbono e de crédito, geração de crédito de carbono, né? É uma iniciativa muito interessante, uma iniciativa que tem chamado a atenção exatamente desse segmento e vários estabelecimentos já estão se associando ao Goodwings. Eles têm também, obviamente, tem um guide para a associação. Na Noruega está sendo construído agora um hotel positivo de energia. Esse é um outro ponto importante. O impacto energético do estabelecimento. Esse é um ponto que também está chamando atenção.
e deve ser levado em conta a possibilidade de dos estabelecimentos começarem a usar e divulgar que são positivos de energia ou que têm baixo impacto. Isso passa a ter uma importância muito grande. Aí, falando um pouco de tecnologia digital, o guia virtual, que basicamente é trabalhar com um avatar, vejo que isso aqui é realidade aumentada, eu ter um avatar de um guia, isso é do Aquário de Londres, eu ter um guia que me acompanhe nas experiências, me explicando o que acontece naquele espaço, da história, essa questão da cultura também, trazendo a cultura, isso é muito importante. Isso nós estamos trabalhando com a possibilidade de colocar, por exemplo, esses guias virtuais, especialmente porque é fácil, porque eu tenho isso multilingüe, porque eu tenho isso disponível 24/7, absolutamente seguro, e que pode ter toda uma camada de ser um marketplace também para venda de serviços, com sugestão de um restaurante, de uma atração, enfim, que pode ajudar bastante o usuário. Um outro ponto é também utilizar um guia virtual em games para crianças. Eu tenho um resort e eu tenho crianças, as crianças estão hoje com seu celular, mas elas muitas vezes preferem ficar no quarto do hotel com seu celular. Então, o que a gente faz? Cria um game que explora o espaço e que tenha todo um storytelling integrado com a cultura, com a economia, com o ambiente desse destino. Uma outra tendência é o que a gente chama de digital twin. Aqui a gente tem Herrenberg, na Alemanha. Herrenberg iniciou um projeto de criar um gêmeo digital, onde a cidade foi toda mapeada digitalmente, e eu tenho aí questão de história, eu tenho visitação, eu tenho todos os pontos, os sightseeings, eu tenho atração. Esse é um dos projetos que a gente, semelhante a um dos projetos que a gente tem, onde eu posso conhecer o lugar, e isso eu tenho quase que um Waze do entretenimento e das experiências, que eu acho que, aliás, o turismo tem muito a ver com experiência, né? Então, eu já tenho aí um guia. O Digital Twin é uma tendência muito forte. Em Herrenberg, ele foi inicialmente criado para oferecer, eu estava vendo o projeto de Curitiba, e ele foi criado para mapear a infraestrutura, verificar demandas, ver quais são os gargalos, mas a nova visão desse projeto, ele é absolutamente para gerar tráfego e demonstrar as experiências que estão acontecendo naquele momento. Então, se eu sou um visitante e chego agora, eu descubro que a 3 quadras dali tem uma bandinha alemã, eu tenho um baile num outro espaço, e assim eu posso me programar e utilizar isso como meu guia de experiências do local, né? E o tour virtual, que já não nem pode-se dizer que seja uma coisa absolutamente nova, mas o que é novo é que ele é muito fácil de produzir e é muito barato. Eu diria que nenhum destino mais pode se privar de ter um guia, um tour virtual, porque hoje, com uma câmera de R$2.000, talvez até menos, e uma plataforma gratuita na internet, se consegue construir algo, começar algo. Depois no final eu falo de como começar a questão de inovação, né?
E eu sempre falo, comece pequeno, comece já, comece com uma demanda. Não precisa começar perfeito. Então, o tour virtual é uma experiência, um ponto, uma coisa importante para antecipar, para que as pessoas, para despertar o interesse das pessoas nos destinos, né? Bom, nós temos desenvolvido aqui, eu quero falar um pouquinho de metaverso, rapidamente, de algumas experiências que nós tivemos, e principalmente para que todos entendam que isso não é para amanhã. Isso não é uma coisa de dizer assim, é uma onda, é buzz. Não, está acontecendo agora. Nós criamos projetos já que os projetos já venderam bilhões de reais. Então, esse é um ponto importante. Hoje são feitos por grandes companhias. Sim, mas isso está se popularizando e também empresas de médio porte, destinos, devem estar de olhos atentos para isso. Eu quero dar um exemplo, alguns exemplos de eventos que nós fizemos. Em 2020, bem a pandemia, o presidente da Cooper Citrus, veja só, uma cooperativa agro. Cooperados do agro não são as pessoas mais digitalizadas. E nós criamos um metaverso, ele está aqui na frente, o presidente, um metaverso que teve mais de 100 mil visitantes, mais de 5.500 conteúdos digitais, ao vivo, lembra? Sempre on, às vezes live, 14 canais de transmissão paralela com mais de 540 horas de transmissão e 11 jornadas. Isso integrado com CRM e e-commerce da companhia. Eles haviam vendido 850 milhões em 2019 num evento presencial. Em 2020 venderam 1,1 bi e 2021 venderam 1,6 bi neste evento. 2022 será agora final de julho e a meta ultrapassa os 2 bi. Caso de uma feira também para o segmento agro, vejam, o agro cresceu muito porque nós fizemos a feira da Cooper Citrus e os grandes players todos viram e acabaram nos chamando. Então, nós temos uma plataforma gamificada, que é um game, e a pessoa vai entrando nesse game, vai jogando e vai ganhando pontos que retirem brindes da companhia. Isso é integrado com o programa de fidelização Acessa Agro. Nós estamos falando, vejam, nós não estamos falando de fazer um metaverso para gerar buzz, para falar para o mundo que eu estou fazendo a transformação digital. Não, estamos gerando valor real e tangível, né? Claro, a BASF também, criamos a Fazenda BASF, que é um grande hub de conteúdo, onde acontecem lançamentos de produtos, demonstração de efetividade dos produtos, os dias de campo, palestras, treinamentos, enfim, agora temos até um museu lá dentro da Fazenda BASF. Treinamento, capacitação, indústria farmacêutica, usando PBL, Problem Based Learning, onde meta-humanos modelados com as características físicas de um paciente de um caso real está lá também, e o médico entra e faz uma consulta, faz o diagnóstico e aprende com especialistas. Aí nós temos hoje já várias clínicas, várias especialidades criadas, parece que são 5 ou 6, e esse projeto já foi para Estados Unidos e toda a América Latina, assim como para a BASF, nós já temos esse projeto vendido globalmente, né? E o que a gente aprendeu? Primeiro, domínio da narrativa. O metaverso causa um uau e, para quem trabalha com o digital, ele tem uma baixa taxa de rejeição, ou seja, as pessoas não fecham imediatamente, e tem um efeito imersivo, que faz com que a sessão, o tempo que a pessoa fique naquela página, naquele ambiente, seja muito mais alto.
com um número de interações maior, ou seja, ele consome conteúdo e navega mais, isso gera dados, isso gera informação, que são usados para ação de venda e marketing, mas que gera conhecimento também e também reorientação da experiência. Então, você tem aí um círculo virtuoso de domínio e de melhora da narrativa. Outro ponto é a cauda longa. Serviços que não podem ser que até determinado momento só eram conhecidos e prestados presencialmente por uma estrutura física, hoje começam a ser prestados através do metaverso. Vejam o caso da Cooper Citrus mesmo. Em 2019, o evento deles atendeu 7.000 cooperados. No digital, ele atendeu, em 2020, atendeu 14.000, 2021, 21.000 cooperados. Porque o que acontece? O cooperado não pode, muitas vezes, o pequeno cooperado não pode ir até uma saída da sua propriedade 2, 3 dias, porque o agro é 24/7. Então, você atende tem um projeto muito maior. Nós estamos agora lançando, o mês que vem, para a Espanha, que é a Plaza Maior da Espanha, toda modelada, e o metaverso da Espanha, das câmaras de comércio da Espanha, é basicamente esse ambiente com as grandes empresas da Espanha, todas ali expondo seus serviços e tendo seu ponto de contato, né? Isso virando como se fosse um grande shopping da Espanha para o mundo todo. E um outro aprendizado que nós tivemos, esse é um ponto importante, é como ele tem uma expansão orgânica. Você começa com e ele começa a crescer. Nós, em várias empresas, nós já estamos atuando internacionalmente, como o BASF, como o Janssen, Johnson & Johnson e Braskem, por exemplo, né? Só para mostrar aqui algum dos cases. Mas, por fim, a gente eu sempre falo assim, inovar, como começar, né? E eu sempre digo assim, vamos começar pequeno. Escolha um projeto. O que dá para fazer? Dá para fazer tudo. O problema de querer fazer tudo é que fica enorme o projeto. E aí fica caro o projeto. E as pessoas precisam ter a cultura, aprender. E, então, escolham também algo que tenha uma necessidade de curto prazo. Comece com um evento, comece com uma ação, mostre seu destino para os agentes de viagem, crie um projeto para demonstrar o destino, crie um pequeno projeto no receptivo e aí escolha esse projeto. Escolha projeto com benefícios tangíveis. Determine quais são os seus KPIs, o que você quer com esse projeto e traga e coloque em prática. E assim a gente começa a criar uma cultura de inovação, criar uma cultura de digitalização e as pessoas começam a aceitar de forma mais fácil. Enfim, acho que esse é o ponto. Eu agradeço. Obrigada, Flávio. Obrigada pela sua apresentação. A gente trouxe o Flávio porque a gente percebe o seguinte, as outras cadeias produtivas, os outros setores econômicos, eles estão bem à frente do turismo, né? Assim como os outros setores aproveitam tão bem as tecnologias para o benefício econômico, né, dessas cadeias. E o turismo, a gente ainda percebe que ainda tem muitos passos a dar, né? Já foram dados alguns, mas os desafios ainda são grandes, né, Flávio? Então, a gente percebe que já existe essas soluções, né, essas ferramentas tecnológicas, mas o setor ainda não absorveu. Então, por isso que o nosso evento, ele veio também plantar essa semente, né, de sacudir um pouquinho e trazer realmente as reflexões para utilizar da melhor forma possível cada uma das soluções. São 100%? Cada uma só tem benefícios? Não. Cada uma tem uma aplicabilidade, cada uma ela vai resolver uma dor específica. Então, a gente precisa realmente se aliar às grandes empresas, né,
a fazer benchmarking com esses outros setores econômicos, saber o que eles estão desenvolvendo, como a gente está fazendo agora. Você trouxe experiências aí até do agro, né, que já vem utilizando essa tecnologia, mas a gente precisa também olhar para a nossa realidade e adaptar para as nossas necessidades, para que a gente realmente tenha um benefício direto, né, para os nossos destinos turísticos. Mas foi muito boa a sua apresentação. E agora, gostaria de convidar o Higino Mandage. Ele desenvolveu uma tecnologia para a hotelaria, então gostaria de ouvi-lo agora. Higino, seja muito bem-vindo, e Flávio pode continuar conosco, se você puder, claro. Ao final a gente vai liberar as perguntas, tá bem? Higino, seja bem-vindo, você está com a palavra. Olá, obrigado. Quando vocês estiverem vendo minha tela, já estamos. A gente pode começar, tranquilo. Então, obrigado a todos por estarem aqui conosco, obrigado pelo convite. Como foi falado, meu nome é Higino Mandage, eu sou formado em hotelaria, fiz minha carreira inteira em hotelaria, sou oriundo desse segmento, trabalho há quase 25 anos dentro da hotelaria, em hotéis de rede, em hotéis principalmente em grandes operações hoteleiras. Já trabalhei em diversas cidades pelo Brasil e em funções, fui crescendo na hotelaria desde do início da minha carreira, até trabalhar em diversos hotéis como gerente geral das operações. E dessa experiência minha e da minha sócia, a gente entendeu algumas dificuldades que a hotelaria tinha e criamos a B2B Hotel, que é uma empresa que tem o propósito principal entregar facilidades para a hotelaria. Falando um pouquinho de quem nós somos, o que fazemos, eu e a Cris, nós somos os sócios fundadores da B2B Hotel e isso que a gente entrega, né? Hoje a gente faz principalmente a intermediação de mão de obra para o segmento. Atuamos em 5 cidades pelo Brasil, estamos em mais de 60 empreendimentos, usam já a nossa solução, são mais de 25, quase 25 mil trabalhos realizados, pessoas que foram em algum hotel prestar algum serviço, garçons, camareiras, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, diversas funções. Então, a B2B Hotel está nisso. Os hotéis precisam tem essa necessidade, porque normalmente não tem mão de obra suficiente para atender a 100% da sua demanda. Com tudo que aconteceu na hotelaria nos últimos 2 anos, tem menos ainda. A hotelaria sempre trabalhou com o trabalho temporário, com o freelance, com o extra, qualquer nome que seja, pelo nosso Brasil desse tamanho. Então, o trabalho temporário sempre foi uma das alternativas, só que os hotéis têm muitas dificuldades, muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre segurança jurídica, a falta de informações em todo o processo, o pagamento desses prestadores de serviços, e aí que entra a B2B Hotel, que seu principal produto, a principal solução que a gente entrega hoje para os hotéis é essa facilidade nisso, nessa intermediação de mão de obra. A gente agiliza todo esse processo, agiliza toda essa intermediação, organiza todas as tarefas que envolvem isso, e nós temos uma equipe dedicada de profissionais da hotelaria que tem conhecimento profundo no segmento para poder falar a mesma linguagem com os hotéis. Por isso que a gente entrega para o hotel da maneira como ele precisa. Então, a gente tenta não criar atritos quando ele precisa chamar mão de obra. Então, ele precisa, hoje, em diversas plataformas, hoje nossos chamados eles ocorrem muito por WhatsApp, por e-mail, um helpdesk que a gente tem de atendimento direto, pelo aplicativo, por telefone. O Higino teve um probleminha aí na conexão dele. Vamos aguardar aí um segundinho, ver se ele retorna. Enquanto isso, eu vou colocando algumas perguntas que tem aqui, Flávio. Primeiramente, o Sérgio colocou uma consideração que as tecnologias vêm para somar, né? O profissional nunca será descartado. É preciso integrar e aprender a utilizar e qualificar a sua prestação de serviço aproveitando essas tecnologias. Então, acho que tinha um comentário aqui antes, perguntando, acho que um guia de turismo perguntando se com essas tecnologias de tours virtuais, por exemplo, o guia seria descartado. Jamais, né? Por trás de uma tecnologia tem sempre o humano e cada vez mais esse humano tem que estar qualificado e aliado a essas tecnologias para ele realmente se destacar no mercado, não só como
roteirista, né, ali falando o que tem naquele lugar, mas um provedor de experiências. Então, eu queria que você colocasse também a sua consideração em relação a isso. Exatamente. Eu acho que a tecnologia, ela transforma e ela muda. Eu já fiz coisas completamente diferentes do que eu faço hoje e eu tive que me adaptar. Por exemplo, para responder o guia, alguém tem que criar esse conteúdo. Alguém tem que criar essa nova experiência e certamente precisará o conhecimento dos guias, a capacidade que ele tem de encantar, porque senão a ferramenta fica algo frio, a capacidade que ele tem de encantar e, eventualmente, inclusive, pode ser uma ferramenta de compra de um processo premium, onde eu tenho aí a participação de um guia, de um acompanhamento personalizado. Quer dizer, não quer dizer que vai sim ser transformada a atividade. Todas as atividades são transformadas. O mundo está cada vez mais rápido. Exato. Tem outra pergunta da Aldeia Colibre, perguntando quais os destinos que a Pixit também já tem, né, projetos aí de atuação no turismo. Bom, é claro que nós estamos focando nos grandes destinos. O Nordeste é muito importante, com certeza. A região amazônica também é importante, porque tem uma visão, uma visibilidade internacional. Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu também, né? Esses são, digamos, os maiores focos, e eu acho que é onde vão surgir novos projetos, né? Ótimo. E, Flávio, em relação aos eventos, né? Qual é o salto que vocês têm percebido em relação à utilização da tecnologia em imersão no ambiente de metaverso, né? Para Sim. O setor de eventos? E como você vê hoje, como essas grandes empresas optando pelo virtual e não mais pelo evento presencial? Olha, a tendência... Nós tivemos aí um momento de pandemia que fechou tudo e, enfim, foi bastante complicado para vários empreendimentos. E nós estamos agora com o retorno do presencial, mas as coisas não vão voltar exatamente ao que eram antes. Esse é um ponto que precisa. E é certo que os eventos passam a ser híbridos. Nós estamos vendo uma grande tendência disso. Um outro ponto importante é que os eventos virtuais não vão necessariamente canibalizar os físicos, porque existiam vários eventos físicos que já não eram mais viáveis fisicamente. E talvez ele se tornando híbrido possa viabilizar de novo a parte física dele. Então, é um ponto importante. Nós temos um projeto agora que nós vendemos para o exterior, para uma grande multinacional, que é um centro de convenções global da companhia. Todos os eventos globais acontecerão ali dentro desse espaço. Então, uma outra possibilidade por exemplo, um hotel que tem um centro de convenções poder oferecer, junto com o seu espaço, já ter aquele centro de convenções mapeado num metaverso, com a possibilidade de, ok, você faz o evento aqui e eu também entrego o evento virtual para você. Isso é uma possibilidade que ainda não foi explorada, mas que não pode ser negada. Não é uma coisa contra o outro, são os dois juntos. Exato. A gente tem que utilizar dessas soluções, né, dessas tecnologias a nosso favor. Então, o setor do turismo tem muito o que aprender, tem muito a se espelhar também, observar o que deu certo nos outros setores, né, e aproveitar mais do que nunca essas tecnologias para os desafios que a gente tem hoje, para as dores que os destinos enfrentam hoje, e cada vez mais otimizar e atrair novos visitantes para os destinos a partir dessas soluções, né? Como foi falado aí
nos outros painéis sobre destinos turísticos inteligentes, não é tão simples assim, né? Trabalhar um destino para que ele se torne inteligente são vários fatores, são vários critérios, são várias conexões que precisam ser feitas, né? Você viu aí o caso de Curitiba, para você proporcionar ambientes na cidade que conecte o turista, desde o aeroporto até o hotel, até o atrativo, e tudo isso conectado, isso não é tão simples, né? A gente precisa realmente primeiramente de uma internet que funcione para todos, né? Que tenha uma velocidade acessível, e assim as ferramentas que nós utilizamos que podem ajudar na experiência desse usuário, né? Para que ele tenha uma melhor usabilidade dentro desse território, né, e com essas conexões, e incluindo, o mais importante disso tudo é incluindo, como que a gente inclui as pessoas nesse processo, a comunidade nesse processo, né? Se é difícil a gente fazer a transformação digital em uma grande empresa, você imagina para a pequenininha que está lá, que muitas vezes não tem nem acesso à internet de boa qualidade, né? Então, a gente está trazendo isso também para que a gente possa e educando, né, no processo de educação e de transformação mesmo. É uma longa caminhada que o setor do turismo ele tem pela frente nesse processo. Eu acho que é importante entender que a transformação ela está sendo cada vez mais rápida. O que demorou para uma grande empresa vai demorar muito menos para uma pequena. Esse é um ponto importante. Ao mesmo tempo, existem coisas que nós temos que conseguir ler o cenário e ler as tendências, né? Nós tivemos aí a pandemia que nos obrigou a trabalhar e a ficar em casa enfim, e gerou uma série de problemas, mas também nos ensinou, e eu acho que o turismo pode se beneficiar disso, nos ensinou a trabalhar fora da empresa. Eu, particularmente, eu tive uma experiência que foi de novembro a fevereiro, que a minha empresa, eu viajei e trabalhava durante a semana e ficando em hotéis e operando claro, voltava a São Paulo a cada 15 dias, mas praticamente podia estar nos lugares. Então, eu ou estava na Bahia, ou estava em Gramado, ou estava no interior de São Paulo, e nesse caso eu estava na Patagônia, que me permitia fazer isso. Quer dizer, o turismo, se tivesse a infraestrutura, a única coisa que eu precisava era que durante a semana eu tivesse uma boa internet, né? E a gente tem coisas como o Starlink, que está começando agora aqui no Brasil, em breve, acho que no primeiro semestre de 2023 ele vai estar cobrindo todo o Brasil, Nordeste, Amazônia também, que possibilita que lugares que não tinham internet passem a ter uma internet com uma qualidade bastante boa. Então, essa predisposição, está pronto para inovar, está pronto, está de olhos abertos, e por que não ter um pacote que seja para quem queira trabalhar. Assim como as propriedades, os sítios aumentaram, né, a procura com a pandemia, aqui em São Paulo isso aconteceu, o mercado imobiliário teve uma transformação, também o turismo, que eu possa, por exemplo, passar a semana onde eu trabalhe 4, 5, 6 horas, eu tenho uma internet de qualidade e depois eu posso aproveitar toda a cultura, a culinária, desfrutar das atrações que o local tem. Exato. A gente tem uma grande crescente aí do nômade digital, não é? A gente tem aí as pessoas podendo usufruir, muitos profissionais hoje podem trabalhar fora do seu ambiente. Isso é uma grande oportunidade para os destinos, né? Se cada um conseguir se organizar nas suas estruturas, reter essa pessoa, porque não tem mais alta e baixa temporada, a gente tem uma temporada o ano todo. A gente pode aproveitar, né, essas oportunidades e reter cada vez mais esse turista no nosso destino. Ao invés de reter 2 dias, reter 3, 4, por que não? Oferecendo novas experiências, oferecendo, né, essas possibilidades e tendo maior contato com a comunidade local, usufruindo da sua cultura, enfim. Eu queria fazer uma última pergunta, Flávio.
qual o recado que você deixaria, qual a dica que você daria para a micro e pequena empresa começar esse processo de transformação digital e acessar essas tecnologias? O que é que você diria para o pequeno? Olha, primeiro, pesquisar muito, né? Estudar muito. A gente trabalha muito com inovação e eu posso dizer que eu estudo e pesquiso entre 3 e 5 horas por dia. Então, existem várias plataformas que são gratuitas e começar a fazer experiência, produzir conteúdo, utilizar, claro, todo mundo já conhece as suas redes sociais, mas começar a fazer curso de marketing digital, começar pequeno, começar criando experiências, integrando, colocar... Por isso que eu digo, não precisa começar gigante, sabe? Hoje eu vejo o celular tem uma câmera excelente, produza conteúdo, distribua através das redes, utilize os seus próprios clientes como influenciadores e como divulgadores do seu destino, da sua operação, atue dessa forma no marketing, crie experiências lá dentro do seu destino, experiências digitais, junte outros players da mesma região que vocês não são concorrentes. Vocês estão construindo um destino. Então, isso é muito importante. E, assim, a tecnologia às vezes dá medo, porque diz assim, puxa, a tecnologia, você pode fazer tanta coisa. Não precisa pensar tão grande. Comece pequeno, comece fazendo um projeto que seja mensurável. Eu falei do tour virtual. Pense em fazer um tour virtual do seu estabelecimento, coloque na internet, ative ele. Isso vai gerar lead, isso vai gerar busca, consulta. A pessoa, quando viaja, eu sempre que viajo, obviamente, eu não tomo a decisão sozinho da minha viagem, do meu de turismo. E um ponto importante, as próprias companhias aéreas já estão atentas que o turismo executivo perdeu muito, e as grandes companhias estão diminuindo muito o número de viagens, número de executivos. Nós temos uma cliente que ela manda para a Europa, para um evento, mandava 250 executivos. Este ano vai mandar 50 executivos. O resto fica todos online, prestando serviço, participando virtualmente do evento. Essa é uma realidade. Então, é família, é lazer, são experiências. Leve essas experiências como prévia para que eu, por exemplo, possa compartilhar com a minha esposa e convencê-la que aquele destino é o melhor destino. Muito bem, Flávio, muito boas suas dicas. E muitas vezes as crianças hoje estão influenciando também a decisão dos pais, viu? Aqui na nossa casa, geralmente, quem vai ditar o próximo destino das férias são eles, né? Então, é importante, é um público também que a gente precisa ficar atento, né? Porque essa tomada de decisão de uma viagem, né? De uma viagem a lazer, de uma viagem de férias, realmente não parte de uma pessoa, é de um núcleo, né? Às vezes é um grupo de amigos, né? Se não são famílias, mas grupo de amigos, enfim. Mas muito inspiradora a sua apresentação. É uma pena a gente não ter conseguido continuar aqui com o Higino, que ia trazer a solução da B2B Hotel. É uma ferramenta que ajuda na intermediação de mão de obra, né? Assim, inserção da mão de obra com o setor hoteleiro. É muito bacana essa solução que ele trouxe. A gente vai compartilhar o material do Higino, assim como os outros materiais também, com a devida autorização dos painelistas. A gente vai continuar aqui, nesse momento, com as dúvidas. Vou verificar se ainda tem alguma dúvida aqui no chat. Em seguida, a gente vai passar a programação do restante do dia. De antemão, quero te agradecer muito pela sua participação. Eu sei que você tem uma agenda muito intensa. Agradecer a sua participação e espero estar junto em outros momentos aí, trazendo a sua expertise para o setor do turismo. Tá bom? Muito obrigada, Flávio, pela sua participação. Muito obrigado, Adriano. Um abraço a todos e confio muito aí no turismo. Vai ser um dos motores aí do nosso país. Obrigado.
Muito obrigada, Flávio. Então, esse foi o nosso último painel sobre soluções e negócios turísticos inovadores, né? Nós temos ainda uma programação no período da tarde, nós vamos ter 3 mentorias, gente, eram só 2, e de ontem para hoje a gente resolveu acrescentar mais uma, devido ao sucesso que nós tivemos ontem. Nós tivemos 80 pessoas participando ontem das mentorias, então o engajamento de vocês está sendo fantástico, está deixando a gente muito feliz, porque realmente o nosso interesse com o evento Negócios Digitais no Turismo é trazer um pouco, né, desse conteúdo, de tantas soluções, de tantas inovações que existem, para que a gente, aos poucos, vá plantando essa semente e implantando, de fato, essa transformação digital no turismo. Então, para falar para vocês o que nos espera hoje à tarde, a gente vai ter às 2h da tarde a mentoria sobre estratégias de marketing no mundo do turismo para empresas do setor de eventos. Então, a gente vai trazer ali do Figueiredo, é um expert na área do marketing digital, do marketing para eventos. Então, ela vai trazer muitas dicas bacanas para vocês. Às 3h da tarde, nós vamos ter 2 mentorias, são simultâneas, certo? A gente vai disponibilizar o link para vocês lá no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está no grupo de WhatsApp, precisa fazer a inscrição no evento. A gente vai colocar de novo, já vou pedir para o Rafael colocar o link aqui no chat, para que vocês possam acessar a sala, o link da sala do Zoom das mentorias da tarde. Então, às 3h da tarde, a gente vai ter 2 mentorias simultâneas. A gente vai ter uma, como criar experiências incríveis e autênticas com sustentabilidade. A gente vai trazer a Ana Taranto, que é da empresa Brasiliando. É uma empresa que está trabalhando turismo de experiência de forma virtual, integrando as comunidades da Amazônia. Então, é imperdível, gente. Vocês não podem deixar de ouvir a Ana. E, no mesmo horário, às 3h da tarde, nós vamos ter a Binamic, que é aquela que estava de manhã aqui conosco, para falar um pouquinho de como essas ferramentas podem ajudar a vender mais através, né, do aplicativo da Binamic. Aquele conteúdo que nós vimos de manhã, ela vai detalhar um pouco mais à tarde, a Ingrid, falando um pouquinho sobre as formas de utilizar a ferramenta para impulsionar as vendas e a comercialização daqueles que comercializam experiências, né? Pode ser um agente de viagem, pode ser um guia de turismo. Então, às 3h da tarde, nós vamos ter também essa mentoria. Então, fiquem ligados. Todas as informações nós vamos compartilhar lá no grupo de WhatsApp, tá certo? Para que vocês não percam nada. E as informações também do evento vão estar sendo disponibilizadas para vocês, para quem não assistiu a alguma palestra, esqueceu algum painel, vai ser também tudo disponibilizado depois para todos, tá bem? Vou chamar agora o Rafa, rapidinho. Rafa, já passei alguns informes, já adiantei um pouquinho o trabalho aqui. Tô na área! Ele sempre vem para animar, a gente já está próximo ao horário de almoço, né, Rafa? Então, para que as pessoas não durmam aqui no ponto, traz aí as informações, por favor. Estamos fechando aí o segundo dia. Eu estou acompanhando os comentários aqui de todo mundo, né? Acompanhando aqui esse movimento de agora. Não sei o que você teve aí de percepção da Pixit, mas, gente, vamos combinar, né? O ambiente de metaverso é algo que não só está revolucionando já, como o próprio Flávio falou, mas que vai revolucionar demais essa experiência de você ter ali o contato, você entrar. Não sei se você entrou aí no site da Pixit, corre lá, entra, você vai ver a experiência, entra nos lugares, entra na sala de evento, entra no hall e clica e passa videozinho. É muito interativo, é algo muito interessante. Então, ontem mesmo, quando estávamos falando com todo mundo sobre experiências, nós vivemos a era da experiência, né? É a era de realmente as pessoas estarem mais conectadas com o seu negócio. Ninguém mais compra de marca, tá bom? Compra-se de pessoas conectadas. Então, você que quer transformação digital, nós estamos realmente trazendo conteúdos aqui muito relevantes, tá? As mentorias estão confirmadas, já conversei com cada um dos mentores. A experiência que você vai ter é via Zoom, então você vai poder realmente ali entender um pouquinho, né? O mentor traz ali um pouco do conhecimento, um pouco da base, e você vai ter como abrir o seu áudio, abrir a tua câmera, trazer a sua dúvida, trazer a sua situação do cotidiano ali, tirar ali essas dúvidas com o mentor. Então, foi um bate-papo ontem muito bom.
E agora a gente vai ter esse bate-papo aí também. Então vai para o seu almoço, descansa um pouquinho e 14h eu vou enviar lá no grupo os links para que você possa estar junto conosco nessas mentorias. Não esqueça de curtir aí o nosso, aqui na live, né? Aqui abaixo do link da transmissão, curta aí, tire o seu print, compartilhe nas suas redes, para que a gente possa também fazer outros eventos como esse. Essa foi a primeira edição de Negócios Digitais no Turismo e vai depender de você se vai ter outros, né? Se você aí compartilhar, comentar, falar, a gente vai trazer novamente um evento como esse para você. Tá bom? Rafa, aproveitando esse momento que ainda está todo mundo reunido aqui, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa equipe que trabalhou arduamente nesse projeto. Inicialmente o Davi Jussier, que é meu sócio na vida e na empresa, ele que idealizou juntamente comigo esse projeto, né? Ele sempre está instigando para trazer inovação para a Result. Ao Rafa também, que esteve desde o começo construindo esse projeto. A nossa equipe de transmissão que está aqui atrás, né? Tem o Bruno, tem o Marcos e tem a Isabel aqui do Studio To Go. Então, esse projeto ele foi construído a várias mãos, tá, gente? Foram 6 meses de trabalho, então a gente está muito feliz com o resultado e a gente espera que realmente vocês continuem conosco, que a gente tem muito ainda a trocar e criar conexões entre a gente, tá bom? Fiquem conosco e à tarde a gente espera vocês nas mentorias. Bom almoço a todos e até mais tarde. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.